De boa aqui. Tá, vamos lá então. Por que a gente, recapitulando as coisas, vou fechar tudo aqui. O que a gente viu do metabolismo oxidativo, ou seja, da produção, da formação de energia para a gente? Quando a gente falou lá de introdução ao metabolismo, eu mostrei para vocês que tudo termina não. A função do metabolismo oxidativo é a gente produzir energia em um ambiente aeróbico, ou seja, com oxigênio, na presença da mitocôndria. Então, como é que a gente produz esse ATP dentro da mitocôndria? É o que a gente vai falar hoje, que é a fosforilação oxidativa, ou cadeia respiratória, ou cadeia transportadora de elétrons, é o mesmo, a gente está falando da mesma sequência de reações que nós vamos ver. Bom, então eu falei com vocês que o metabolismo oxidativo ele era dividido em três partes. Uma parte que era toda a transformação desde o início da boca, da mastigação da gente, até a formação de acetilcoenzima A. A segunda etapa, ciclo de Krebs, e a terceira etapa, fosforilação oxidativa. Só que durante esse processo de redução dos micronutrientes até acetilcoenzima A, eu gero ATP. Como a gente fala que esses ATPs gerados durante esse processo, então, por exemplo, na glicólise, eu gerei ATP no citoplasma. A gente chama de geração de ATP a nível de substrato, ou seja, o substrato, no momento que ele é metabolizado, que ele é quebrado no citoplasma, ele gera ATP. Mas só que esse ATP gerado no citoplasma, ele é uma quantidade pequena de ATP gerado. E a gente precisa de muito mais ATP para poder suprir o nosso organismo de energia, a energia básica que a gente precisa ao longo do dia, que a gente chama de metabolismo basal. Então, o metabolismo basal é a quantidade de energia de ATP que eu tenho que produzir, de energia que eu tenho que produzir para poder me manter vivo em estabilidade, certo? Sem guardar e sem perder nada. É o que a gente chama de homeostasia, ok? Então, é o que eu preciso do mínimo para que eu, por exemplo, não emagreça, e é que eu preciso um mínimo para que eu não engorde. Vamos colocar numa palavra, num vocabulário mais próximo da gente, que fica mais fácil de a gente entender. Tá. Então, esse metabolismo oxidativo precisa de oxigênio, certo? Então, vamos lá para começar a nossa vida aqui. Então, eu, em condições aeróbicas, eu tenho que pegar, por exemplo, o piruvato e transformar ele em acetilcoenzima A. Foi esse slide aqui, esse diagrama eu passei para vocês nossas últimas aulas, a gente falou sobre ele, certo? Quando a gente não tem condição aeróbica, a gente vai para a fermentação, ou do etanol, ou lactato, formação de lactato ou formação de etanol. Na aula passada, a gente falou sobre a formação de lactato, a importância de se fazer esse lactato, certo? Para o nosso organismo. E hoje, a gente vai pegar, então, o piruvato, que se transforma, que ele vai continuar na condição aeróbica, só que a gente não viu ainda como é que esse piruvato se transforma em acetil. Tá? Então, por que esse piruvato tem que se transformar em acetil? Isso a gente já falou. Então, a molécula de acetil é a molécula que inicia o ciclo de Krebs. Ele quem movimenta, quem gira esse ciclo de Krebs. E qual é a função, então, da formação do ciclo de Krebs? Ou seja, qual é a função da mitocôndria ter que fazer o ciclo de Krebs? O ciclo de Krebs ela acontece também dentro da mitocôndria. A fosforilação oxidativa ocorre também dentro da mitocôndria. Então, imagine que se eu pegar
um lipídio de cadeia curta e colocar ele dentro da matriz mitocondrial, esse lipídio de cadeia curta vai sofrer beta-oxidação e vai liberar imediatamente acetilcoenzima A. Ou seja, a cada 4 reações, eu libero uma acetilcoenzima A. Se eu pego glicose, eu tenho que fazer 10 reações no citoplasma, que é a glicólise, e depois fazer uma reação, que é essa daqui, ó, é a transformação de piruvato em acetilcoenzima A. Esse acetilcoenzima A vai entrar na mitocôndria. Essa reação aqui, ó, através de uma enzima chamada piruvato descarboxilase. Descarboxilar é tirar CO2, certo? Então, tá aqui, ó, piruvato, perde a molécula de CO2. E nessa reaçãozinha aqui, ó, ele forma NAD reduzido. Aí está, esse NAD reduzido vai para onde? Também vai entrar na mitocôndria, só que ele não vai para o ciclo de Krebs, ele vai para onde? Para a cadeia respiratória. Certo? Então, na passagem de piruvato para acetilcoenzima A, ele já alimenta também a cadeia respiratória, a fosforilação oxidativa. Certo? Depois, a gente vai contar quantos ATPs eu vou conseguir formar a partir de uma glicose. Ok? Até agora eu estou falando só assim, ó, gerou 4 ATPs na glicólise, eu investi 2, eu estou com lucro líquido de 2 ATPs. E fora isso, eu gerei agora acetilcoenzima A, mas não gerei ATP, gerei NAD reduzido. Na glicólise eu gerei 2 NADs reduzidos. Então eu tenho NAD reduzido, 3 NADs reduzidos agora, e eu tenho 2 ATPs de lucro. Só que gerar energia ATP eu ainda não gerei. Então eu preciso, quer dizer, eu gerei pouca, mas eu preciso então fazer com que esse acetilcoenzima A e esse NAD reduzido gerado no citoplasma entre na matriz mitocondrial. Ok? O NAD reduzido, ele entra direto, não tem problema, ele tem um canal na mitocôndria que passa esse NAD reduzido. O acetilcoenzima A também passa, porque lembra que a gente falou, se tiver a coenzima A, é como se fosse a chave, né? A senha para que essa molécula entre. Então, o acetilcoenzima A formado, ele perde, ó, CO2, certo? E ganha a coenzima A, ok? Ganha a coenzima A. Tá. Então, vamos lá para o ciclo de Krebs. Então, o ciclo de Krebs é uma sequência de 8 reações, certo? Então, eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, desculpa, 8 reações, certo? Ele começa por aqui, não é isso? Malato desidrogenase, e vai para o... Não, porque, na verdade, eu contei uma reação aqui que a gente não precisa contar, porque é uma isomerização aqui, ó, por isso que eu contei como nova reação 8. Tá, vamos lá. Vamos começar por aqui, ó. Acetilcoenzima A é a primeira, é por aqui que o ciclo de Krebs começa, tá vendo? Aí fala assim, professor, eu preciso gravar isso? Não, você não precisa gravar o ciclo de Krebs em si. Eu preciso saber onde é que está acontecendo, certo? Qual é o produto desse ciclo do ácido cítrico, certo? A gente chama de ciclo do ácido cítrico, ó, ou ciclo de Krebs, ou ciclo tricarboxílicos. É tudo a mesma coisa, certo? Mais conhecido como ciclo de Krebs. Krebs foi o sujeito que postulou todas essas reações e descobriu quais eram os componentes que faziam ou que participavam desse ciclo e o que é que ele gerava e qual era a importância que ele tinha com esse ciclo. Então, vamos lá, ó. Primeira reação, está aqui, ó. Primeira reação, que é a condensação do acetilcoenzima A
com o oxaloacetato. Então, a gente vai reunir oxaloacetato e acetilcoenzima A. Esse nome oxaloacetato a gente já viu em algum lugar. Onde foi que a gente viu? No ciclo da ureia. O oxaloacetato gerou aspartato. Ele saiu e foi reagir lá com a citrulina para poder gerar ginilsuccinato. Ok? Isso tudo aí a gente vai ver. É assunto da prova da gente, que a gente vai dar uma revisada na semana que vem, ok? Então, a primeira reação é essa, acetilcoenzima A mais oxaloacetato. O que acontece? Ele já entrega o acetil-oxaloacetato, remove coenzima A, ok? Removeu coenzima A. E eu passo a ter agora o citrato. Por isso que o nome do ciclo é ciclo do ácido, ciclo do tricarboxílicos. Porque o citrato ele tem um ácido carboxílico, outro, 3 ácidos carboxílicos. Né? Então, o citrato vai, remover uma molécula de água. Então, aqui eu precisei de água, eu precisei de água na primeira reação. Então, entrou a água. Aí, na segunda reação, eu desidrato, tiro a água. E eu faço, eu desidrato, reidrato. É só para poder eu fazer uma isomerização. Certo? É a mesma enzima, a conitase. Certo? E aqui, a partir da terceira reação, eu começo a produzir NAD. NAD reduzido. Certo? Então, o nome da enzima é isocitrato desidrogenase. Então, eu tiro hidrogênio. A reação 3, a reação 4, acontece a mesma coisa, aqui, reação oxidativa, E a reação 8, de novo, também é uma reação oxidativa também, uma desidrogenação, tá vendo? Tá. Então, na primeira aqui, na terceira, reação 3, que eu estou mostrando aqui, a remoção de 2 hidrogênios e forma NAD, um NAD. Remove o CO2. Na quarta reação, remove CO2 de novo, mais 2 hidrogênios, forma NAD. Certo? Na quinta reação, a gente gera uma molécula de ATP. Na sexta reação, outra desidrogenase, só que agora quem recebe é o FAD. E na oitava reação, a gente gera outro NAD. Então, ao todo, a gente gera quantos NADs? 3. Correto? 3 NADs. Quantos FADs? Um FAD. Ok? Quantos ATPs? A gente só gera um ATP, que é esse daqui. Ok? Só gera um ATP. Então, ou seja, a glicólise me dá mais ATP do que o ciclo de Krebs. Em termos de ATP real, o número de ATP que a gente precisa, ou que a gente gostaria de ter. Ok? Então, eu vou dizer a vocês, quantos ATPs eu gero a partir de uma molécula de glicose? Eu gero 32 ATPs. Só que até agora, eu só vi gerar 3. Ok? Só vi gerar 3. Por quê? Porque os restantes dos ATPs todos vão ser gerados aonde? Na cadeia respiratória. Na fosforilação. E para que essa fosforilação oxidativa aconteça, eu preciso ter oxigênio no final. Por isso que o oxigênio é tão importante para a gente. Porque se eu não tiver oxigênio, eu não produzo ATP. Se eu não produzo ATP, aquela balança lá, no final do dia, vai ficar desfavorável. Ok? Então, eu não vou conseguir produzir anticorpos, eu não vou conseguir produzir manutenção de célula, ok? Não vou produzir hormônio e assim sucessivamente. Então, ou seja, é uma cascata
de reações que vão acontecendo. Bom, então, o que é que a gente precisa saber daqui? O que eu preciso tirar? O ciclo de Krebs é uma sequência de 8 reações que ocorre na matriz mitocondrial, ou seja, dentro da matriz, e eu preciso que esse ciclo aconteça para fornecer o que para mim? Fornecer NAD e FAD reduzido. NAD e FAD com hidrogênio. E são esses NADs e FAD com hidrogênio que vão gerar energia para a gente. Certo? Então, vamos lá. Deixa eu ver se... Aqui, ó. Cada NAD H, se ele chegar na fosforilação oxidativa e tiver oxigênio, ele gera 2 moléculas e meia de ATP. E cada FAD, 1 molécula e meia de ATP. Aí você pode estar pensando aí, tá? Até agora, ou eu espero que no segundo grau já tenha modificado isso. Mas existem alguns livros que ainda agora, de bioquímica, que ainda estão ainda, as pessoas ainda utilizam, que dizem que o NAD gera 3 ATPs e o FAD gera 2 ATPs. Certo? Só que, energeticamente, ele não consegue gerar 3. O que aconteceu foi que arredondaram para 3 e 2 para poder facilitar as contas deles, para ficar mais fácil a conta e não ficar com vírgula, né? Vírgula meio, alguma coisa. Por exemplo, quando a gente pega um rótulo e tem lá quantidade de calorias geradas. O que é caloria? É uma quantidade de ATP que eu consigo elevar o grau da água em 1 grau, aumentar a temperatura da água em 1 grau. Então, toda vez que eu consigo aumentar a temperatura da água em 1 grau, é porque eu gastei ATP. Então, caloria, ela é gerada, ela é dada baseado no cálculo de 3 e 2, até hoje. Certo? Até hoje, a notação caloria, ela é calculada em cima de cada NAD gerando 3 e cada FAD gerando 2. Só que a gente sabe, eu vou mostrar para vocês, que não dá para um NAD gerar 3, e sim ele só consegue ter a possibilidade de gerar 2,5 ATP. Então, quando você pega o rótulo e vê lá a quantidade de caloria gerada ou disponível, esse biscoito aqui tem 100 quilocalorias. Na verdade, ele não tem 100 quilocalorias. Ali naquele pacote de biscoito tem menos. Certo? Porque a conta foi feita em 3 e 2. Na verdade, é 2,5 e 1,5. Então, eles fizeram a conta em cima de 5 ATPs e, na verdade, a conta em cima de 4. Deu para entender? Então, no rótulo, quando você fala que tem 100 quilocalorias, na verdade, não tem 100 quilocalorias. Tem um pouco menos. Aí você sabe, por que então não muda isso? Porque teria que mudar a notação, e não vai se mudar a notação de caloria. Aí por que se não se informa isso para o público, que a quantidade de caloria que tem ali é menor? Porque as pessoas iriam comer mais daquele determinado alimento, porque sabe que tem menos caloria. Então, eu, Max, o gordinho, o que é que eu vou fazer? Não tem 100 não, tem 90, então eu posso comer mais um biscoito. No pacote, somando tudo, dá para comer um biscoito a mais. Certo? É isso que acontece. Então, eu tenho até uma reportagem e eu vou tentar compilar ela num arquivo só, porque eu tirei foto dela, que quando imagina, eu estava no consultório de uma amiga minha, odontológico, esperando ela, consultório de Martinha, e eu comecei a pegar a revista, comecei a ler, e tinha essa reportagem. Aí eu fotografei a reportagem toda e nunca consegui encontrar ela em PDF em lugar nenhum. Eu vou transformar ela em PDF e vou tentar colocar para vocês lerem. Eu nunca passei isso para ninguém. Agora que eu estou lembrando que eu tenho essas fotografias em algum lugar aqui, eu vou tentar ver se eu acho, para vocês lerem a reportagem. É interessante. Bom, vamos lá. Então, ó, peraí que eu passei demais. Então, cada NADH, 2,5. Cada FAD H, 1,5. Então, eu vou mostrar para vocês por que cada NAD, cada FAD gera isso aí. Então, vamos lá. Fosforilação oxidativa. O que é fosforilação? Só tem esse slide aqui para vocês entenderem.
O que é a fosforilação oxidativa? Isso aqui é a membrana interna da mitocôndria. Então, imagine que aqui ó, eu tenho... Cadê? Deixa eu botar aqui a marca texto. Imagine que aqui, ó, eu tenho uma membrana externa da mitocôndria. Ok? Aqui é a minha membrana interna da mitocôndria. Aqui é a minha matriz da mitocôndria, lado interno, dentro da mitocôndria. Ok? E o que eu preciso para poder eu conseguir gerar energia dentro da mitocôndria? Eu preciso que esse motor aqui, ó, funcione. O nome desse motor é ATP sintase. Então, eu preciso que esse motor, ele gire, para poder ligar o quê? Para poder eu conseguir fazer a ligação de, ó, e a gente fica mais fácil para vocês verem, eu preciso pegar, ó, ADP e transformar em ATP. Ou seja, eu preciso pegar um fosfato e ligar no ATP, no ADP. Então, ou seja, eu preciso que eu gire isso aqui, ó, para eu ganhar energia e essa energia ser guardada na ligação fosfato. Certo? Então, o meu motor, o que produz ATP para mim, é um complexo proteico chamado ATP sintase. Eu preciso que esse motor gire, que esse motor se movimente. É como se fosse uma hidrelétrica, para poder gerar energia. A água não tem que passar ali pelaquela turbina, para poder a turbina movimentar e gerar energia. A mesma coisa aqui. E aí eu falo a vocês, olha, o que é que gira isso aí? O que pode girar isso aí? Hidrogênio, H+. Então, quando eu consigo passar 4 hidrogênios por ali, rapidinho, os 4, eu consigo girar esse motor para formar um ATP. Então, a cada 4 hidrogênios que passe por ali, eu formo um ATP. Ok? Então, o que tem que acontecer? Eu tenho que encher isso aqui de hidrogênio. Ok? Eu tenho que encher isso aqui de H+. Beleza? Dúvida? Então, o que eu tenho que fazer? Professor, eu tenho. Fala. Por que o NAD e o FAD estão dentro da mitocôndria? No ciclo de Krebs não acontece no citoplasma? Não, o ciclo de Krebs acontece na matriz mitocondrial. Ah, então por isso que eles estão. Eles estão na matriz. E daí eles mandam para fora. Aí eu tenho que jogar esse hidrogênio para fora, não. Eu tenho que jogar esse hidrogênio para o espaço entre as membranas. Para que esse hidrogênio retorne pela ATP sintase. Entendi. Fala, Rodrigo. A minha dúvida seria, de onde é que vêm essas duas moléculas mesmo? Eu lembro que uma só me explicou que seria da vitamina, de uma vitamina que eu esqueci. E a outra? Qual? Que moléculas? O NAD e o FAD? NAD e FAD. Isso. NAD é niacina, FAD é riboflavina. Todas as duas vêm de origem de vitamina. B2 e B3. Certo? Mais a colabomina, esqueci o nome, colabomina e a ácido pantoteico que forma a coenzima A. Ok? Que também são vitaminas. Fala, quem está falando? Andrei? Eu estou aqui olhando, e quando depois que o NAD ele perde o hidrogênio? Calma, vamos chegar lá. Vamos chegar. Tá. Vamos chegar para poder não ultrapassar, tá bom? Beleza? Aguarda um minutinho. Se eu não te responder o que você estava pensando, você me pergunta novamente, tá bom? Beleza? Vou voltar aqui com minha memória, que eu acabei apagando ela. Beleza, Andrei? Beleza. Pronto, então vamos lá. Eu quero que vocês pensem o seguinte, olha que eu estou começando a cadeia respiratória, a fosforilação oxidativa, pelo final.
Estou dizendo a vocês que eu tenho que produzir ATP aqui, que é na sintase, ok? Para poder ela gerar, guardar energia na ligação fosfato, eu preciso que 4 hidrogênio passe por ela, por essa ATP sintase. Então, eu tenho que ter o quê? Um bocado de hidrogênio no espaço intermembranar. Então, eu tenho que aumentar a concentração de hidrogênio nesse espaço para que ele volte, ou seja, por diferença de gradiente de concentração. Se eu tenho muito hidrogênio naquele lugar, ele só tem como voltar por ali. Então, eu volto para a membrana, ok? Eu volto pela membrana, pela ATP sintese, para a matriz mitocondrial. Beleza? Tá, vamos lá. Presta atenção. Então, aqui nessa matriz mitocondrial, eu tenho hidrogênio livre. Vários hidrogênios livres, ok? Voltando daqui, ó. Eu tenho um monte de hidrogênio livre aqui. Certo? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que bombear esses hidrogênios para o espaço intermembrana. Bom, então eu tenho complexos proteicos embebido nessa matriz mitocondrial, chamado de citocromos. Certo? E é através desses citocromos que a gente bombeia hidrogênio para o espaço entre as membranas. Beleza? Esses citocromos, eles estão fechados. Então, eu preciso abrir para que o hidrogênio passe. Ok? Dúvida? Então, o que vai acontecer? Ó? O NAD, tá aqui, ó, o NADH, ele se acopla, ele tem um receptor, esses citocromos, ele se acopla nesse primeiro complexo aí, certo? E entrega para esse citocromo parte, ele separa, ele rompe 2 hidrogênios, os 2 hidrogênios dele saem dele, ok? Só que na hora que ele rompe esses 2 hidrogênios, ele libera elétrons na quebra da separação da ligação, ok? Então vai ficar hidrogênio livre, 2 hidrogênios vão sair, e esse citocromo, ele vai ficar eletricamente carregado. Quando ele fica eletricamente carregado, por conta da quebra do NADH, ele se abre e deixa passar 4 hidrogênios de vez. Bombeia 4 hidrogênios. Porque ele ficou eletrificado ali, certo? Com os elétrons ali nele. Aí o que aconteceu? Esses elétrons, eles vão percorrer a membrana e vão para o segundo complexo. Através de uma coenzima aqui, ó, esses elétrons saem daqui e vêm para esse complexo de cá, chamado PC1, ou complexo 3. Quando ele chega aqui, ó, nesse complexo daqui, o segundo, os elétrons fazem o quê? Abre também o citocromo. E esse citocromo deixa passar mais 4. E aí ele bombeou 4 no primeiro citocromo e agora está bombeando mais 4. Esses elétrons aí, ó, que ficam aí, vão sair daí através do citocromo C e vão para o quarto complexo de citocromos. Só que quando ele chega aqui nesse quarto complexo aqui, ó, nesse quarto, o que acontece? Os elétrons que vieram lá do primeiro, os elétrons vieram daqui, certo? Percorreram a coenzima aqui, vieram para o complexo 3, passaram pelo citocromo C, veio parar aqui. Quando ele chega aqui, esses elétrons, ó, eles são utilizados para pegar 2 hidrogênios e ligar em meia molécula de oxigênio e formar água. E aí, o que acontece? Quando ele forma água, ele só deixa passar 2 hidrogênios nesse último complexo. Então, seriam 4, mais 2 ficou na água, ficou formando água, e 2 passou para o espaço intermembranar. Ok? E aí os elétrons ficaram ali na água, formou água. Ok? Então, quem foi que recepcionou esses elétrons? O oxigênio.
e formou, e ligou com 2 moléculas de hidrogênio e formou uma molécula de água. Se eu não tiver oxigênio, se esse oxigênio não tiver aqui, ó, o que vai acontecer? Os elétrons vão ficar aqui, vai chegar mais elétron e vai ficar aqui, vai chegar mais elétron e vai ficar aqui, e vai encher de elétron aqui, e vai encher de elétron aqui. Então, ou seja, tem como eu quebrar a NAD, liberar elétrons mais aqui, se esses elétrons eles não têm para onde ir, por quê? Porque ficou engarrafado. Então, eu tenho que ter oxigênio para desengarrafar essa cadeia transportadora de elétrons. Ok? Então, se eu pego um NAD reduzido, ele vai bombear quantos hidrogênios ao todo? Pelo primeiro complexo, ele vai bombear 4, não é isso? Pelo primeiro complexo, 4. Pelo segundo complexo, mais 4. Pelo último complexo, quanto? 2. Então, ao todo, ele bombeou 4. Deixa eu botar aqui quando eu tinha 4. Mais 4, mais 4, mais 2. Dá quanto? 10. Esses 4 aqui vão voltar por aqui. Forma quanto ATP? 1. Esses 4 daqui vão voltar por aqui. Forma mais quanto ATP? 2. Esses 2 hidrogênios vão voltar por aqui. Consegue formar um ATP inteiro? Não. Mas ele pode se juntar com outros 2 elétrons, ou 2 hidrogênios, e formar um inteiro. Mas eu não tenho como formar meio ATP. Ok? E a conta não é 10, 10, 10. Imagine, está entrando 10, 20, 30, 40 hidrogênios. Então, ele vai voltando de 4 em 4, e não é voltando meio 2 hidrogênios, não é meio ATP. Ok? Quando a gente vai para o FAD, ó, o FAD, em vez dele começar a gerar, a bombear ATP, bombear hidrogênio pelo complexo 1, ele só começa a bombear através do complexo 3. Ele entra por aqui, ó, os hidrogênios. Então, o FAD começa pelo segundo complexo daqui da gente, né? Pela ordem da gente aqui. Deu para entender? Então, se o FAD começa depois, ele deixa de bombear 4 hidrogênios. Então, ele bombeia 4 no segundo complexo e 2 no último. Então, ele forma quantos ATPs? 1,5. Deu para entender, Gustavo? Não, deu. Eu só acabei não escutando direito, mas no caso ele só começa da segunda... Só do segundo complexo. Na verdade, do terceiro complexo, né? Que ele conta aqui o primeiro, aqui é o segundo, aqui é o terceiro, aqui é o quarto. Vamos dizer, na verdade, ele considera o C como o quinto. Cadê? Da borracha. Aqui, ó, o citrol como C, e depois o complexo 4 aqui embaixo. No caso, esses complexos que estão entre as coenzimas, eles são o que faz o elétron ir de um lado para o outro. Isso, de um complexo para o outro. Okay. Beleza? Uhum. Deu para entender, galera? E esses elétrons, eles são acumulativos, então, de cada complexo que sai. Não é o mesmo, não é a mesma quantidade. Já que se somar todos, né? Você tem 4 primeiro, 4 no segundo, eu pensei. Os 4 primeiros são transportados para o complexo 3 e esses mesmos, não. Ele bombeia mais. Mais 4. Quem está passando pelos complexos é os elétrons. Os elétrons estão passando por aqui e chegando aqui. Os hidrogênios estão passando por ele, ó, pela membrana. Vindo para cá. E o que é que eu estou fazendo? Aumentando a concentração de hidrogênio lá. Então, eu vou ficar com a quantidade de hidrogênio grande no espaço entre as membranas e eu vou reduzir a quantidade de hidrogênio na matriz. Então, ou seja, por diferença de gradiente de concentração, ele vai ter que retornar. Retorna por onde? Pela ATP sintase. São bombas de prótons, então. Bom, é uma bomba de prótons essa ATP sintase também. Só que retornando. Ok? Então, imagine, se eu te bloquear isso aqui, não forma ATP. Se eu tirar o oxigênio, não forma ATP.
Se eu bloquear um complexo desse, se eu bloquear aqui, se eu bloquear qualquer um desses citocromos ou bombeadores de hidrogênio, como vocês queiram chamar, forem bloqueados, a gente não gera ATP. Então, por exemplo, o que é que pode bloquear esses complexos aí, principalmente a ATP sintase? O monóxido de carbono. Produzido, por exemplo, na fumaça. Lembra daquela boate Kiss lá que morreu 200 e tantas pessoas? As pessoas morreram intoxicadas, claro, pela fumaça, mas a principal causa foi do monóxido de carbono que eles ingeriram, e eles inalaram, e esse monóxido de carbono, ele chega rapidamente em todas as células, aonde? Nas mitocôndrias, e bloqueiam a ATP sintase. Eles morrem por falta de energia. Ok? Desmaia e apaga. Então, a primeira coisa que acontece é desligar, ele desmaia e as células vão parando aos pouquinhos. Então, não é uma morte dolorosa, vamos dizer assim. A pessoa primeiro desmaia e vai falindo aos pouquinhos e parando de funcionar porque não tem ATP, principalmente o coração, que é o músculo que tem mais ATP, certo? Se você pegar um corte histológico do coração e você vai ver lá, só tem mitocôndria praticamente, porque aquele músculo não para de bater hora nenhuma, ele tem que estar o tempo inteiro produzindo ATP. Ok? E nós temos outras substâncias que podem bloquear. Deixa eu ver aqui, ó. Então você tem, ó, cianeto, ó, bloqueia. Malonato, bloqueia. Ó, oligomicina, bloqueia. Antiamicina A, bloqueia, ó. Anemia, a pessoa fica sem energia, por quê? Porque na anemia eu tenho baixa de oxigênio, ok? Não é isso? Transporte de oxigênio fica deficiente e eu não vou conseguir produzir ATP. Então eu consigo diminuir a produção de ATP por falta de oxigênio. Eu estou respirando, mas esse oxigênio não está conseguindo chegar lá porque eu não tenho hemácia suficiente. Ou a hemácia está mal formada. Anemia falciforme, a hemácia fica formada errada, ok? Em forma de foice. Não consegue fazer o transporte de oxigênio correto. Então a pessoa começa a descobrir que está com anemia quando ela começa a ter cansaço, falta de ar, não consegue fazer nada, não consegue andar, não consegue subir uma escada, aí começa a ver anemia. Aí vai fazer um estudo da morfologia da hemácia e ver que as hemácias dele são formadas, mas em forma de foice. Não é uma bolinha bonitinha. Ok? Dúvida? Vou ver aqui mais, vou voltar. Tá, vamos lá agora. Balanço energético, ó. Ô, professor, Oi. esse malonato, ele é da síntese de ácido graxo? Ali é malonil com enzima A. Ah, é. Então não tem nada a ver. Não. Então. Tá. Então vamos lá. Balanço energético. Cadê? Passei? Aqui. Ó, glicólise. Ok? Glicólise. Então, ó, produziu 2 ATPs, 2 NADs. Ácido pirúvico ou piruvato, mais 2 ATP, mais 2 NADs. Ok? Cada NAD desse aqui, cadeia respiratória, 2 NADs, 5 ATPs. 2 NADs, 5 ATPs. 2,5 cada um, lembra? Ciclo de Krebs, 6 NADs, por quê? Porque entrou 2 acetil com a enzima A. Então, saiu 3 NADs para cada acetil com a enzima A, um FAD para cada acetil com a enzima A. Por isso que tem 6 NADs e 2 FADs. Para cada acetil com a enzima A, 1 ATP. Então, 2 ATPs. Então, 6 vezes 2,5, 15. 2,5, 2 vezes 1,5, 3. 2 ATP gerado, 2. Total, 32. A gente pode dizer que foi 34. Pelo 2, a gente investiu aqui lucro líquido de 32 ATPs. Beleza? E aí, dúvida? A gente precisa só
Cadê? Nada não. A gente precisa, então, fazer o quê? Rever, olhar de novo, ver. Repare, o que eu gostaria, o que eu quero que vocês vejam, que vocês tenham, é uma visão geralzão do que acontece, ok? Eu não vou cobrar vocês a fórmula lá, qual foi a primeira reação do ciclo de Krebs. Eu posso até falar, vocês têm que saber. O ciclo de Krebs inicia por onde, por quem? Pelo oxalacetato, mas reagindo com o acetilcoenzima A. Começa por ali. Forma o quê? 3 NADs, um FAD, um GTP, 2 moléculas de CO2. Ok? Isso você precisa saber. Tá? O FAD e o NAD geram quantos ATPs? O FAD 1,5, o NAD 2,5. Por que o NAD 2,5 e o FAD 1,5? Porque o NAD consegue bombear 10 prótons H+, e o FAD consegue bombear só 6 prótons H+. Ah, tá. E por que 10 prótons se transformam em 2 moléculas e meia? Porque a cada 4 hidrogênio que retorna pela ATP sintase, eu formo um ATP. Se eu tenho 10, eu só consigo formar 2 moléculas. Repare, potencialmente eu tenho hidrogênio para gerar 2 moléculas e meia de ATP. Lembrando que a gente não gera meia ATP. Ou gera ATP todo, ou não gera. Ok?